Se você nunca leu Chainsaw Man, eu queria primeiro começar mostrando uma imagem fora de contexto. Você vai olhar ela por alguns segundos e vai tentar analisar o que eu quero dizer. Se você não entender exatamente o que essa imagem quer dizer, a gente vai falar dela ainda nesse vídeo, galera, porque hoje chegou o dia de falar do mangá de Chainsaw Man, o próximo sucesso aí, né? O próximo prometido sucesso que tá pra sair aí o anime ainda esse ano, e com certeza eu vou fazer vídeo comentando também esse anime, galera. Promete bastante. E eu decidi me adiantar e ler todo o mangá. São só 97 capítulos. Eu decidi terminar de ler a primeira parte até que lance a segunda parte, né? A gente não sabe ainda quando é que vai ser. Pelo menos eu não sei quando é que vai ser. Mas, quem sabe, acontece em breve, galera. A garrafa tá fazendo barulho. Infelizmente eu não tenho uma serra elétrica aqui, né? Solicitaram que eu tivesse uma serra elétrica aqui, né? Talvez se eu enfiasse ela na minha cabeça, assim, ó, tipo assim, como um capacete, pra entrar no personagem, mas infelizmente eu não tenho, né? Vai ter que continuar com a garrafa de água que tá vazia, inclusive. Galera, assim como eu fiz com Black Clover, eu queria fazer um vídeo aqui um pouco mais descontraído, já que eu terminei de ler hoje o mangá, inclusive, eu peguei esses últimos dias. Eu gosto de pegar e fazer uma maratona logo de vez, pra não perder o ritmo, e fazer um vídeo aqui um pouco mais descontraído, falando sobre algumas coisas de forma geral, o que eu achei, galera. Muito do que a gente vai falar aqui é sobre os personagens, a gama de personagens que esse mangá tem, começando, primeiramente, com o trio principal. Aí vocês vão perguntar, mas como assim trio principal? Exatamente. Chainsaw Man é um negócio curioso, porque normalmente a gente tem o trio principal de protagonistas pré-definido logo no comecinho, ou logo no comecinho da história, pelo menos nos primeiros capítulos, e isso não acontece de forma tão exata assim, de forma tão sólida assim. Na verdade, meio que de forma orgânica, em dado momento da história lá na frente, dá pra perceber o elemento do trio principal ali presente, mas que não tem necessariamente uma consolidação tão forte assim, né? Começando pelo protagonista, o nosso querido Denji, ele que carrega o poder do demônio da serra elétrica e consegue se transformar nessa bela figura que a gente costuma ver por aí pela internet. Mas quando é perguntado pro nosso querido Denji o sonho dele, ele não sabe exatamente. Então o que ele acaba decidindo como um sonho dele é pegar numas peitolas. Eu sei que, pra quem é mais novo, essa piada funciona, e teria funcionado pra mim se eu fosse mais novo, obviamente, né? Quando eu olhei aquilo, eu fiquei, engraçadão. Mas ainda assim, tem um negócio curioso, porque o curioso desse sonho não é nem o fato em si, porque o mangá ele tem várias conotações ali sexuais, inclusive várias circunstâncias onde realmente ali beira assim, a Shueisha deve ter pensado, caraca, mano, tá, vamos publicar aqui, mas tomara que não dê nada, né? Tomara que não dê nada, mas tenta ali disfarçar um pouquinho aí, mas tenta disfarçar um pouquinho ali e a gente acha que consegue publicar ainda, né? É um limiar, linha tênue, muito tênue, pra vocês terem noção. Mas o fato é que, independente desse sonho, normalmente o que a gente tem são os sonhos dos protagonistas eles sendo realizados só no final do mangá. E as duas coisas curiosas desse sonho é que, primeiro, ele acontece muito antes do que o final, pelo menos da primeira parte do mangá. Ele acontece, na verdade, pouco tempo depois que ele define esse como sendo o objetivo, o grande sonho dele. E o mais curioso, a segunda parte, é que o que acontece depois é um vazio existencial no Denji pelo fato dele não ter achado tanta graça assim ter conseguido realizar o sonho dele. E ele entra num vazio existencial onde o resto da história inteira é basicamente ele recebendo ordens de outras pessoas, ele não sabendo pra que ele tá fazendo aquilo, pra que ele continua lutando. Ele simplesmente reage ao que os outros dizem para ele fazer. E isso acaba acontecendo quase que praticamente o resto da história inteira, com exceção do finalzinho, né, onde ele começa a refletir sobre isso, ele fala, peraí, né? E esse vazio existencial do Denji, quando ele consegue realizar o sonho dele, é um negócio que eu refleti, e é um negócio que eu levo até pra minha vida mesmo. Eu sinto que a gente nunca deve estipular como uma meta um único sonho na nossa vida. Isso é algo que a gente já vem discutindo em relação a shonenzão, sabe? Quando a gente para pra pensar no Naruto, por exemplo, né? Se discute muito isso, se ele é um personagem infeliz depois de ter alcançado o sonho dele de se tornar um Hokage. E eu acho que essa desconstrução é um negócio interessante que Chainsaw Man faz, porque
a gente nunca deve colocar uma única meta de vida pra gente, porque a vida ela é composta de diversas realizações pessoais que a gente estipula pra gente como meta. Se a gente coloca uma única coisa como meta na nossa vida, quando a gente consegue realizar finalmente aquela meta, o que sobra? É por isso que a gente não deve colocar os ovos numa mesma cesta, assim como é discutido também, como por exemplo no mercado financeiro, você não deve colocar todo o seu dinheiro numa coisa só, você deve diversificar. Eu acho que a mesma coisa funciona aqui como filosofia de vida também para as nossas realizações pessoais de vida. Você deve ter várias e várias realizações e eu acho que o sentido da vida é justamente esse, uma busca incessante por realizações pessoais, seja você crescer na sua carreira profissional, seja você aprender uma língua nova, seja você conseguir, sei lá, qualquer coisa na sua vida, sei lá, ter um filho, por exemplo, qualquer realização pessoal e até as realizações menores da sua vida, você, por exemplo, conseguir ir num restaurante legal e tal, e nem só questões financeiras ou de qualidade de vida, mas sim realizações pessoais de forma geral, sabe? Se você tem uma lista grande como essa, eu acho que fica mais fácil de você conseguir levar a vida. E eu acho que é isso que o Denji ele precisa fazer. E essa história ela vive quebrando esses elementos padrões que a gente está acostumado em ver em shonen, não só pelo sonho do protagonista, o trio principal que não é exatamente bem estabelecido, mas que tá lá em dado momento da história, mas também em relação ao vilão, né? Existe um suposto vilão que eles precisam enfrentar, mas que, sem dar tanto spoiler assim, né, não é, as coisas não acontecem da forma como deveriam acontecer ou como a forma como naturalmente as coisas aconteceriam, né, num shonenzão padrão. Existe uma espécie de Sasuke também nesse trio principal, onde esse personagem ele também busca vingança por algo que acontece durante a história, a gente vê a coisa acontecendo e ele buscando vingança a partir desse momento, mas as semelhanças meio que acabam por aí, né? E também existe a Power, a personagem feminina desse trio, e que nesse ponto agora desse vídeo eu vou expandir o assunto para personagens femininas. Eu vou falar muito sobre ela também, mas personagens femininas, galera. Chainsaw Man realmente ele consegue trabalhar muita personagem feminina bacana, galera. Tem uma gama muito grande de personagens femininas importantes, galera. Muitas delas estão realmente ali em posições poderosas. Não deixam a desejar em momento nenhum, galera. Mesmo as personagens secundárias, elas têm um destaque muito bacana, mas várias delas, elas estão em posição de destaque, em posição de chefia, de liderança, seja pro bem, seja pro mal. E a disputa dos fãs entre essas personagens femininas acaba sendo sintetizada entre a Power, que acaba sendo, né, parte desse trio principal, e a Makima, que, bom, de certa forma, assim, começa a antagonizar um pouco as coisas mais adiante no mangá. E acabou sendo uma briga entre essas duas, entre os dois fandoms, que eu fico, galera, quem será que eu vou adotar? Exatamente, a Makima. Obviamente, vai chorar agora. Você vai me xingar por causa disso? Pode xingar, não tem problema. Você pode... Ah, Makima, mas e a Power? Mas ela é tão engraçada. Ela é tão legal. Vamos lá. Eu sei que as coisas não são tão 880 assim. A Power, ela realmente é uma personagem mais carismática do que a Makima. Isso é inegável. E existe também problema em relação à personagem da Makima, mas o lance da Power é que ela é 90% aquele alívio cômico, doidona, vou matar o protagonista, é 90% do tempo isso. Existe lá na frente na história onde ela precisa, tem um pequeno plot onde ela precisa superar um trauma de um arco, né, onde os protagonistas eles passam e que realmente é difícil. Ele acaba realmente traumatizando ela e acabou sendo um desafio enorme para todo o grupo principal. Isso foi algo legal que aconteceu com ela, porque normalmente o que a gente tem em shonenzão é simplesmente o passei por um momento difícil, segue a vida. Normalmente não existe qualquer consequência psicológica nos personagens, eles simplesmente seguem adiante como se não fosse nada. E isso pelo menos foi algo bacana de ter sido colocado ali, né? Foi nesse momento onde a gente vê o trio principal ali, o suposto trio principal de protagonistas ali sendo consolidado, finalmente, onde eles têm uma interação um pouco mais próxima, né, entre eles. Mas se for comparar com a Makima, por mais que ela não tenha o mesmo nível de carisma que a Power, ela é uma personagem muito mais completa e muito mais interessante que a Power. Desde o começo, galera, tem nuance, a gente sempre fica esperando o que ela vai fazer, a gente sempre fica intrigado qual é a real posição dela em relação a tudo isso, qual é o objetivo dela, se ela é aliada, se ela não é. Cara, é uma personagem muito mais completa e muito mais interessante do que
A Power... Você vai negar os fatos? Você pode preferir a Power, mas você não pode preferir ir contra os fatos. E esses são os fatos. O problema da Makima é, infelizmente, o discurso manjado dela que... Bom, vou acabar dando um spoilerzinho direto, mas... Enfim, não vou falar com as palavras exatas, né? Bem parecido com o Light ou com o discurso de Griffith da vida que a gente está acostumado a ver, é um discurso bem manjado. Eu realmente me incomodei com isso. Se não fosse esse discurso padrão e genérico que a gente está acostumado a ver, aí sim seria outro nível. Não teria debate. Vocês estão entendendo? Eu só tô debatendo aqui por causa disso. Senão nem teria debate. Eu só jogaria os fatos aqui e vocês engoliriam ou não. Parece até que eu tô levando a sério a parada. E como os poderes da Makima combinam completamente com ela, nada mais justo do que ela possuir o poder de controlar outras pessoas. E voltando àquela página que eu mostrei no começo do vídeo, olha de onde estão saindo aquelas correntes. É muito curioso e não, coincidentemente, o lugar de onde estão saindo aquelas correntes que controlam outros personagens naquela história. É realmente proposital que aquelas correntes elas estejam saindo do órgão feminino dela. É realmente uma forma ali, talvez, do autor dizer, olha só, como essas mulheres ficam controlando, usando de seu órgão feminino para controlar e usar e manipular e seduzir as pessoas do céu, os homens, coitados os homens, como eles são injustiçados nesse mundo, essas mulheres. Me pergunto, será que o autor ele é um incel que odeia mulheres? Nunca saberemos. Outro ponto muito forte nesse mangá são os possessos, que são as pessoas que usam dos poderes de demônios, e os próprios demônios, galera. O visual dos possessos tem algum... O demônio das bonecas. Assim, eu não vou falar muito dos demônios mais adiante lá na frente, mas o demônio das bonecas, eu vou falar só desse porque não é um que é apresentado mais pro final da história, né? Pra não estragar muito assim a leitura de vocês, cara. Pô, foda. Bota uma imponência, dá um medo, é bizarro, é tudo. Agora, se a gente tem o trio principal de Naruto, Sasuke e Sakura, não tem nada a ver com a Sakura, a Power, mas ainda assim, né, o trio principal ali que a gente gosta sempre de usar como referencial o trio de Naruto, a gente tem também o mentor. Quando eu vi ele se apresentando como o cara que queria treinar o protagonista, eu fiquei, beleza, vamos ver qual é a dele. E ele simplesmente treina o personagem principal, o Denji, e a Power por 2 capítulos e depois nunca mais. É um negócio que eu fiquei decepcionado, foi uma das minhas maiores decepções e como personagem ele, pra mim, caguei completamente. Por mais que ele continue aparecendo até o final, até o capítulo final, se eu não me engano, da história, eu fico... caguei. Outra coisa também que eu senti muita falta foi da construção de mundo de Chainsaw Man. Normalmente em shonenzão a gente vê as coisas acontecendo de forma muito fácil. Como, por exemplo, o personagem principal, ele ingressando num serviço estatal de segurança pública na base da conversa. A Makima, ela chegou lá, trabalhava na segurança pública e falou assim, eu vou aqui. Tudo bem que a partir dos poderes dela, né? Mas os poderes da Power também são muito legais. Os poderes dela também não deixam a desejar, não. Nesse ponto aí, as duas personagens, elas são muito legais. Mas eu sinto que as coisas, elas aconteciam de forma muito isolada entre os personagens principais. Se o personagem principal ele ia lutar contra um possesso, que são as pessoas que usam dos poderes de demônio, era aquilo acontecendo, e por mais que a gente visse alguns civis lá e cá, tendo a reação deles, era algo muito isolado, a gente não tinha uma visão completa, sabe? A gente até via algumas participações políticas dentro da história do mangá, né? A questão de corrida ali, uma corrida dá pra dizer que é uma corrida armamentista praticamente, né? Sendo reproduzida dentro da história desse mangá. Mas ainda assim, muitas coisas aconteciam de forma muito fácil e a construção de mundo eu acho que poderia ser um pouco mais complexa do que foi. Mas assim como os possessos e os demônios, os poderes também são extremamente criativos, como eu falei, o possesso demônio das bonecas, um negócio muito maneiro, o poder da Power também muito criativo, muito legal, o poder da Makima então nem se fala, também combina completamente com a personalidade dela, foi muito legal, todo o ambiente, todo o universo também onde os demônios eles vivem também foi interessante, né, muito dos elementos gráficos na qual esses poderes eles são representados visualmente também não... Cara, você vê que o autor
ele economiza ali nas cenas habituais onde a gente vê os personagens conversando entre si, mas quando a gente tem cenas de ação, tem umas páginas que são muito boas. Realmente você vê que o clima muda completamente. E a minha dúvida inicial sempre foi, antes de eu ler esse mangá, como exatamente você criaria um personagem principal com uma cabeça de serra elétrica e que fizesse sentido em cativar o público? Obviamente, depois de eu ler, eu percebi que ele não fica 100% do tempo com a cabeça de serra elétrica, então isso favorece um pouco as coisas. Mas pra mim, pelo menos, o que carrega definitivamente essa história não é o personagem principal, ele de forma isolada, mas sim os personagens que o cercam. Esses sim, e além do fato também dos poderes serem extremamente legais, mas esses dois, os poderes e os personagens à volta dele, que é o que costuma acontecer, né? O protagonista de shonenzão ser aquele personagem bem basicão e a gente ter outros personagens muito mais interessantes à volta dele, e isso acontece também em Chainsaw Man. De qualquer forma, galera, é uma leitura bem rasa, em sua maioria, mas que dá pra ser discutido algumas coisas maneiras, dá pra extrair várias coisas legais sobre o mangá sim, né? É uma leitura rápida, inclusive eu que sou lerdo consegui terminar rápido, então vocês que são aí viciados em leitura ou assistir anime, tem mais gás do que eu, com certeza vão conseguir ler bem mais rápido, então fiquem atentos, galera, para quando o anime ele for lançado e os vídeos que vão sair aqui no canal também. Então, para isso, você precisa se inscrever para não perder esses próximos vídeos e também ativar o sininho para não perder a notificação de quando eles saírem, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!